Olá, muito bem-vindos a mais uma entrevista da série Quem é Quem na Rede de Construção Digital. Hoje recebendo aqui o meu querido amigo Eduardo Fonseca, fundador da agência Dive, uma das empresas participantes da rede, aliás, empresa fundadora da Rede de Construção Digital. Fala, Edu, tudo bem por aí? Grande Bob, aqui tá tudo certo, cara, tá tudo maravilhoso, na verdade. Tirando, né, as proporções do que tá acontecendo, tá tudo certo, tá tudo bem. Obrigado aí pelo convite. Isso, o Edu está conosco aqui hoje para apresentar a Dive. Quem é a Dive? Uma agência inovadora que, junto aqui com o CTE e mais outras empresas, em fevereiro de 2018, fez o kickoff da Rede de Construção Digital, apostou na transformação digital do setor da construção e iniciamos a nossa jornada lá, e está desde fevereiro de 2018 nos ensinando o que é o marketing digital, qual é a jornada do consumidor e o que nós temos que fazer para transformar o setor. Então, vai nos apresentar a Dive, vamos bater um papo legal aqui sobre marketing, sobre os desafios do setor, como é que o marketing digital se insere nessa jornada de transformação, enfim. Vamos começar então, Edu. Conta um pouquinho para nós sobre a Dive. Maravilha. Bom, vamos lá. Como é que nasceu, o propósito, o foco do negócio da Dive? Vamos lá, a bola está contigo. Maravilha. Eu vou tentar ser sucinto para não ficar num momento muito ego trip, que a gente chama, né? Ficar falando muito de si próprio. Eu gosto muito mais de falar do que está acontecendo, né, de quem está assistindo a gente, mas tentando ser o bem sucinto possível, tá? A Dive, ela é resultado da fusão de duas agências que foram consideradas uma das melhores agências de digital no país, né, nos seus respectivos anos. E ela nasce com um propósito muito forte de trazer profundidade para as estratégias, né, de marketing, vendas, negócios nas empresas, né? Principalmente quando se fala de transformação. E eu gosto de falar transformação e não falar transformação digital, porque a transformação, na minha opinião, não é digital, é uma transformação comportamental, né, que acaba acometendo sobre todos os ângulos, e isso acaba esbarrando em tecnologia, por isso que eu digo que não é só digital. Então, a gente ajuda as empresas a se transformarem, né, a terem mais profundidade nos seus negócios, e essa é a nossa grande missão. Então, muitas vezes, falar sobre, poxa, vocês são uma agência de marketing, uma agência de propaganda, ou uma agência de comunicação, na verdade, não. O que nós somos, na verdade, somos uma empresa que vai atuar consultivamente com os nossos clientes, os nossos parceiros, e sim, vai trabalhar na limiar entre o estratégico e também entregar a operação quando for necessário. Então, as duas coisas são bem importantes. Para quem quiser entender de uma forma muito lúdica o que a gente faz e onde nós estamos posicionados, é só pensar o seguinte: de um lado da extremidade, você tem as grandes empresas, né, que buscam, né, ou melhor, as grandes agências do mercado, tradicionais agências do mercado, que atendem contas que a gente chama mainstream, né? Tem contas de grandes anunciantes, Coca-Cola, enfim, diversas marcas que são grandes anunciantes hoje no Brasil, contratam as agências mais boutique, as agências mais tradicionais, conhecidas no mercado. Por outro lado, você tem as pequenas agências que são procuradas muitas vezes porque são especialistas, né? Eles têm que ser especialista em conteúdo, especialista em mídia, especialista, etc. E isso faz com que a gente tenha dois diferentes cenários possíveis, as grandes agências e as microagências, né? Então, o que acontece? Existe um mercado, existe um grupo de empresas que acaba sendo mal servido, porque não é grande o suficiente, pode até ser uma multinacional, mas não é sexy o suficiente para uma agência tradicional. Por quê? Porque não é um grande anunciante. Então, essas agências tradicionais não querem ter esses clientes, né? E na construção civil isso acontece muito. Na construção civil a gente não tem grandes anunciantes, né? Então, quando se fala de mídia, né? A gente tem, sei lá, você pegar uma construtora que investe muito em mídia online, está investindo provavelmente, sei lá, 5 milhões a 10 milhões por ano, quando investe muito, né, em mídia online. O que é uma verba considerada pequena, né, para uma agência que trabalha TV, por exemplo, né?
Então, o que acontece? O meio do caminho entre essa agência grande e a agência pequena é onde a Dive atua. Por quê? Porque a gente não é grande como uma agência tradicional e não é especializado micro como uma pequena, porque a gente tem estrutura. Então, a gente consegue ter agilidade de um pequeno, do ponto de vista de pensamento ágil, não confunda agilidade com rapidez, são duas coisas distintas, no ponto de metodologia, de pensar transformação, ao passo que a gente tem estrutura para atender grandes contas, que é o nosso portfólio, Bob acompanha aí, a gente atende grandes empresas no mercado, não só na construção civil, mas 100% dos nossos clientes, né, ou 95% dos nossos clientes são empresas globais, tá? Tentei, de uma forma bem resumida, né, Bob, falar que a gente faz desde o estratégico, né, ajudar as empresas a se posicionarem digitalmente, ajudar as empresas a se transformarem, olhando para os assets necessários, como tecnologia, processos, pessoas, informação. E isso versa muito pelo marketing, flerta muito com o marketing, por um motivo muito claro, é onde a coisa aparece, né? O marketing é basicamente o artefato de uma transformação, né? Ele é a ponta do iceberg, né? Mas toda a profundeza que a gente tem debaixo ali no iceberg, por isso que o nosso nome é dive no sentido de mergulhar, de ir fundo, e aí quando a gente fala dive com W, né, é de we dive, né? Então quando a gente entra de fato no cliente, a gente entra com cabeça, com profundidade, para poder emergir de fato com estratégias que façam sentido. Por isso, trazemos profundidade para as empresas, Bob. Muito bom. Então, ótimo, está apresentada aí a Dive. Vamos agora, Edu, dar uma mergulhada sobre o que é marketing digital. Todo mundo fala, não, o marketing tradicional acabou, agora a onda é marketing digital. Sua empresa precisa entrar no marketing digital, você tem que estar nas mídias sociais, o marketing digital criou-se uma bandeira sobre isso, né? Total. E no nosso setor de construção, a gente não sabe ainda muito bem o que é esse tal de marketing digital. Então, como você é um especialista no assunto, queria que você desse o conceito, o que é o marketing digital para os nossos ouvintes aqui. Que bicho é esse? O que é esse marketing digital, né? Porque assim parece que é aquela coisa que, nossa, eu nunca vou chegar a esse marketing digital, né? Então, dá uma geral para nós, assim. Perfeito. O que é marketing digital e como que eu, uma empresa normal, posso navegar isso? Não é tão complicado assim, a gente sabe, né? Não é. Mas acho que eu gosto sempre de inverter a pergunta com uma provocação, que não é o que... A pergunta talvez não seria o que é marketing digital. E talvez a pergunta seria o porquê marketing digital, né? Ótimo. Por que eu falo isso? Porque, assim, quando a gente tem uma palavra que é quase como mainstream já, uma palavra que está em moda, né? Marketing digital, a gente usa a terminologia digital com qual objetivo? Para que a gente entenda que as ferramentas que estão presentes no mundo digital, vamos chamar assim, mundo digital, elas são ferramentas desse universo, por isso chama-se marketing digital. Mas o porquê do marketing digital? Né? Eu acho que essa é a pergunta que eu gosto de responder, ao invés do o quê. Né? Primeiro a gente tem que pensar no contexto atual, tá? Pessoas conectadas, né? As pessoas falam assim, o mercado está conectado. Na verdade, as pessoas estão conectadas e tem um motivo muito específico porque as pessoas estarem conectadas, tá? Quando a gente olha para a evolução, né, histórica nossa enquanto seres humanos, e aí eu vou trazer um pouquinho lá para a primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, vários acontecimentos, né, que a gente teve desencadearam movimentos sociais. Então, quando a gente tinha a primeira revolução industrial, por exemplo, a gente teve ali, né, os processos fabris sendo automatizados, fábricas criando mecanismos para ganhar produtividade, né, o Fordismo, aquela coisa toda assim para ganhar produção em série. Então, daquela época, tudo era feito para que os processos da empresa fossem preservados e ela conseguisse ter eficiência operacional e, consequentemente, aumentar suas margens e os produtos serem distribuídos e entregues para as pessoas, né? Naquela época, o Bob lembra dessa frase que foi clássica em algum momento e foi inclusive na década de 90, eu lembro bastante disso, falou-se muito, né? Você pode escolher qualquer carro, desde que ele seja azul, né? Desde que ele tinha uma cor só. Né? O cliente não tinha poder de decisão, né? Ele não tinha poder de escolha. E aí, quando a gente fala, por que eu estou dando toda essa volta, né? Explicar a história é importante, né? Eu olho muito para o passado para a gente poder entender o que está acontecendo hoje. Então, cada revolução que a gente teve desencadeou um movimento, né? Até chegar ao dado momento em que
a gente teve ali a ascensão dos computadores, a revolução tecnológica, e isso começou a dar mais acesso para as empresas, mais acesso para quem dominava o mercado, a essas tecnologias. Então, as empresas começaram a fazer uso dessa tecnologia, e quanto mais as empresas usavam tecnologia, mais barato ela ficava, mais pessoas tinham acesso à tecnologia, consequentemente, tecnologia empurrava comportamento, comportamento empurrava tecnologia. O que eu quero dizer com tudo isso? O fato de que o acesso às pessoas ficou mais facilitado e o custo de uso da tecnologia ficou mais facilitado, novas coisas passaram a surgir em contextos diferentes. Porém, as coisas sempre foram as mesmas. Fazer marketing sempre teve que olhar para a pessoa primeiro. Fazer marketing você sempre teve que estudar mercado. Você sempre teve que olhar sobre a ótica da centralidade no cliente. Sempre foi assim, desde a década de 60. Peter Drucker já falava muito isso na administração tradicional. E aí, o que a gente tem nesse cenário atual é que, quando a gente fala de digital, a gente, na verdade, usa essa nomenclatura, Bob, para mim e para você, né? Apesar de a gente ser gerações diferentes, eu também sou de uma geração binária, né? Binária por quê? Porque eu vivi num mundo onde não existia internet também. Eu nasci numa década onde não tinha internet e usei computador sem a existência de internet. O que isso faz na nossa cabeça? Isso cria na nossa cabeça uma divisão entre o mundo online e o mundo offline. Então, a gente cria uma visão binária da coisa. Por quê? Para a gente, assim, marketing tradicional, TV, jornal, revista, etc. Marketing digital é o que está acontecendo na internet, é o que está acontecendo no online, etc. Só que por quê? Porque a gente tem uma visão binária de on e off. Se você parar para pensar, eu vou dar um exemplo aqui para quem quiser prestar um pouquinho atenção nesse aspecto. Vamos pensar o seguinte, né? A gente tem o dispositivo Alexa, né? Que é o dispositivo de assistente de voz, né? Hoje começou a ficar muito mais comum, foi lançado no ano passado no Brasil. Eu sou um usuário aficionado de tecnologia e gosto muito disso. Imagina que eu estou conversando com você aqui, Bob, a gente tá aqui comendo uma pizza, eu e você, né? Aí faltou o vinho, acabou o vinho, não tinha vinho e tal, aí eu peguei, via comando de voz, acionei a Alexa, falei, Alexa, abre o iFood e pede o meu vinho favorito no meu lugar favorito, via comando de voz. Ela já sabe meu histórico de pedido, fez o pedido no iFood, daqui a pouco o vinho estava ali para a gente poder degustar. Qual que é a moral da história? A moral da história é que eu sempre pergunto em workshops, em palestras, esse ato foi online ou foi offline? Né? Aí as pessoas ficam assim, foi online, porque a transação aconteceu no digital. Não, foi offline, porque você conversou com o dispositivo. E aí, na verdade, quando a gente se questiona sobre se é on, off, se é digital ou se não é porque a gente tem uma visão binária. As novas gerações já nascem nessa realidade, então para eles não tem esse lado binário. As coisas não são on ou off, elas apenas são. E aí, quando você traz isso para reflexão, você para pensar que você coloca o cliente no centro, as pessoas no centro, e cria mecanismos, estratégias, independentemente se é on ou é off. Entende? Então, quando a gente fala assim, por que é o marketing digital e não o quê, né? O que é porque a gente usa para falar de ferramentas que estão, um segmento de ferramentas, um grupo de ferramentas, um conjunto de ferramentas dentro do digital. Porém, marketing é uma coisa só. Então, ter essa visão é importante, Bob, porque vai fazer a gente analisar as nossas estratégias, não segregando os departamentos, o que é muito comum, não só no mercado, mas na construção civil é muito comum. Você tem um departamento de marketing, aí você tem um departamento de marketing digital. E aí as duas coisas, as estratégias, não conversam. E o que acaba criando uma certa miopia, né, do que está acontecendo na realidade. E aí nós temos uma grande questão. No momento onde nós estamos agora, onde tudo está acontecendo de forma virtual, de forma remota, você começa a repensar e começa a acelerar o processo de enxergar que esse lado binário, mais do que nunca, não pode existir. Então, basicamente, se eu tivesse que entregar um conteúdo para explicar historicamente e dar uma dica final, pare de pensar marketing como on ou off e pare para pensar marketing orientado às pessoas, porque aí você vai se colocar no lugar dela, do teu cliente, e depois a gente vai falar um pouquinho do papel da indústria nisso. E se você é no mercado imobiliário, né, que você provavelmente vai fazer vendas complexas para empresas, para pessoas, né, no caso que você é uma house, se você é uma incorporadora e construtora e assim por diante. Então, você tem a missão
de separar, não parar de separar uma coisa da outra e pensar centrado no cliente. Porque o cliente, na posição dele, Bob, você não quer saber se é na revista, se é no jornal, se é no celular, você quer ter acesso às coisas, né? Então, você como consumidor não separa, agora eu estou no digital com essa empresa, agora eu estou no telefone com essa empresa. Para você, a relação é uma só. Então, quando a gente faz o processo de analisar de fora para dentro e não de dentro para fora, aí a gente consegue pensar de forma integrada e cada vez mais desmistificar essa ideia de que tem que ser segregado item por item. Espero ter contribuído, Bob. Entendi. Não, perfeito. Eu acho que pensar de forma integrada, sim. Mas, quando você fala do digital, você vai estar trabalhando com um conjunto de ferramentas digitais que não são as ferramentas tradicionais do marketing. Vamos mergulhar, talvez, no setor de construção. Vou pegar mercado imobiliário, por exemplo, né? Depois a gente pega a indústria, talvez trabalhando com exemplos práticos inteiros. Por exemplo, mercado imobiliário. Né? Quais as ferramentas para marketing digital que as incorporadoras, por exemplo, podem utilizar, hoje algumas já utilizam, só para exemplificar, né? Porque a gente tem o clássico do mercado imobiliário, anúncio em TV, anúncio na página do Estadão, da Folha, né? O marketing, que o cara vai lá, distribui o panfleto, o antigo cavalete, etc. e tal, né? Que é aquele tradicional, né? O próprio stand de vendas. Agora, vira a chave para o marketing digital, né? O que ferramentas o marketing digital disponibiliza para o mercado imobiliário? Depois a gente vai para a indústria. Perfeito. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, né? Quando a gente olha para o mercado imobiliário, não é sobre o mercado, mais uma vez é sobre as pessoas, né? Então, assim, o ponto ao olhar para o mercado, né, do imobiliário, a gente olha as práticas, existe uma diferença entre quando você conhece de pessoas e muda o seu shift, né, faz essa mudança na tua cabeça de que não é sobre on ou off, e eu vou chegar no ponto para ser uma resposta prática para você, Bob. A gente precisa primeiro ter esse framework, que é o que a gente falou anteriormente, colocou na pergunta anterior, para daí a gente dar o próximo passo. Por quê? Porque uma coisa, Bob, é você usar as ferramentas do digital, e eu vou listar algumas na sequência. Outra coisa é você digitalizar a sua estratégia tradicional. São duas coisas distintas. O comportamento comum é você pegar o que você fazia no meio tradicional, vamos chamar assim, jornal, revista, TV, e trazer o mesmo comportamento para o digital. E aí é onde o problema começa a acontecer. Por quê? Porque você tem acesso às ferramentas digitais, como no afã de querer ser digitalizado, de querer de fato estar nos canais, né, onde as pessoas estão mais conectadas, e aí você acaba cometendo vários erros, vários comportamentos. E é muito curioso, porque quando a gente olha para o mercado imobiliário, ele de fora parece muito maduro quando se fala de uso de ferramentas digitais para prospecção, uso de ferramentas digitais, né, eles têm sido muito mais agressivos. Dentro da construção civil, o mercado imobiliário ele tem sido mais agressivo de todos do ponto de vista de investimento. Mas por quê? Porque a visão ainda é uma visão imediatista, né? Ela é uma visão muito imediatista. Então, ela olha muito com um olhar de agressivo de investimento, que já é um olhar de investimento agressivo, não fazendo nenhum juízo de certo ou errado, mas já é um olhar de investimento que já existia quando se falava em jornal, revista e meios tradicionais. Quando ela migra para o digital, ela começa a usar as ferramentas que são disponíveis. Então, a gente tem anúncios em Facebook, anúncios em Google Ads, né, que são aquelas pesquisas de palavra-chave. Você tem portais que você pode anunciar, você tem estratégia de geração de conteúdo. Tem muitas coisas que não tem a ver só com publicidade. O meio digital é justamente interessante porque você consegue dar escala para as pessoas terem alcance, né, da tua marca. Então, o ponto principal é que as ferramentas disponíveis hoje, como mídia de performance, né, onde tem muito investimento em mídia, etc., isso já está no radar das imobiliárias e no caso das houses, e também das incorporadoras. Isso já está no radar e já vem sendo feito. O que não está muito no radar, ou está no radar, mas não está sendo praticado, é uma visão de construção de comunidade, conteúdo e engajamento com as pessoas nas diferentes etapas da jornada de compra. Por que eu estou falando isso?
E qual que é a visão? Fala assim, eu estou olhando para a jornada. Beleza, eu estou olhando para a jornada. Mas se eu estou olhando para a jornada de fato, geralmente ele começa a pensar na jornada na hora que a pessoa tem uma decisão ou um ímpeto de querer comprar um imóvel. Só que a jornada nossa não começa no desejo de comprar um imóvel. A nossa jornada começa no desejo de mudança de vida, de mudança de contexto, que isso pode culminar numa mudança de país, pode culminar numa mudança de residência, que pode ser materializado numa locação ou pode ser materializado numa compra de um imóvel novo ou usado. Então, assim, tem 1000 possibilidades para resolver uma dor. Então, a dificuldade que muitas vezes o mercado imobiliário tem, isso é uma característica da construção civil, não só do mercado imobiliário em si, é uma dificuldade de olhar fora do próprio produto, fora do próprio umbigo. Então, essa falta de visão, né, que a gente acaba tendo, essa miopia, que é uma visão mais narrow, né, ela acaba dando uma característica de reproduzir os comportamentos tradicionais dentro do meio digital. Então, todas essas ferramentas que eu citei, que são ferramentas extremamente conhecidas por todos que estão aqui, com certeza, assistindo, passam a ser subutilizadas, porque a visão não é, primeiro, centralidade no cliente total, acaba ficando muito no discurso, o cliente em primeiro lugar, etc., mas não desenha seus processos e as suas estratégias de fato de fora para dentro, começa a olhar muito de dentro para fora, né, orientando ao próprio produto, e essa visão faz com que as escolhas das ferramentas também sejam erradas, porque usam as ferramentas como fim e não como meio. Vou dar um exemplo, já que você me pediu mais exemplos, Bob. Chatbot, né, atendimento virtual que você coloca no site, né, você conversa com o robô, conversa com o cliente, começa a falar de mecanismos de criar e-books para geração de leads, começa a falar de automação de marketing, etc., porque ficou uma euforia dizendo que, olha, meu concorrente está fazendo, está todo mundo fazendo, eu preciso fazer, o que é esse tal do marketing digital, do modo como está sendo feito, e aí procura-se o como, esquece-se o porquê, e aí você começa a entender que marketing digital ou as ferramentas escolhidas dentro do marketing digital passam a ser o fim e não o meio. E quando elas passam a ser o fim e não o meio, você erra muito na estratégia. E é onde gasta-se muito dinheiro, e aí, Bob, começa a acontecer aquele problema. Isso aqui não funciona, essa estratégia não funciona, esse aqui no digital não funciona, no offline é mais efetivo. Por quê? Primeiro que você está pensando de forma binária. Segundo que você está pensando, você não está testando como deveria testar, né? O teu propósito de busca está errado. Então, esse comportamento do mercado imobiliário, e aí a gente pode citar vários elementos, né? Pensar, poxa, será que comprar um imóvel tem só a ver com a busca do imóvel? Será que eu tenho que procurar clientes para o meu imóvel, Bob? Ou eu tenho que procurar imóveis para os meus clientes? Entende a diferença? Porque quando eu falo procurar imóveis para os meus clientes, significa que quando eu penso pessoas, eu penso construção de comunidade, eu vou ter pessoas que vão seguir aquela marca, seguir aquela comunidade. E ao entender e compreender elas, eu vou usar as ferramentas do digital, Google Analytics, eu vou usar para poder entender comportamento no meu site, eu vou usar Google Trends para entender o que as pessoas estão pesquisando na internet, vou usar planejador de palavra-chave para entender o volume de um termo de pesquisa, para entender, ao invés de contratar uma grande pesquisa, não estou excluindo a necessidade de contratar uma grande pesquisa, mas ao invés de olhar para o tempo real que eu tenho das informações ali do Google, por exemplo, para tomar uma decisão, eu paro para pensar que olhar para essas ferramentas do digital vai me permitir desenhar produtos, uma vez que eu tenho uma comunidade, uma legião de clientes que se comunicam com a minha marca, e entenda que comunicar e se engajar com a minha marca não é comprar, as pessoas não estão querendo comprar o tempo todo, elas até na pirâmide de Chad Holmes, ele fala muito sobre que apenas 3% das pessoas estão pensando em comprar alguma coisa nesse exato momento. 97% não estão querendo comprar nada. Então, partindo dessa premissa, o que eu faço com os outros 97%? O que eu preciso fazer com os outros 97% é entender o contexto dele, entender o que é importante para eles e criar esse senso de comunidade. E isso se cria, Bob, com conteúdo, com blog, com podcast, com vídeo, com várias ferramentas que é o que você me pediu, se constrói essa comunidade. E aí, quando você tem a comunidade, você começa a ter insights sobre ela, o que é interessante para ela, o que não é, o que ela gosta, o que ela não gosta, você começa a desenhar produtos para essa comunidade. Daí eu volto para minha frase inicial. Pare de tentar encontrar clientes para os seus produtos e comece a procurar produtos para os seus clientes.
Isso é o mercado imobiliário. Perfeito. Esse mesmo raciocínio, se a gente ampliar de mercado imobiliário para o mercado da construção, vai por aí também? Para a indústria da construção, por exemplo? Totalmente. São entregas diferentes, mas com raciocínio semelhante, né? Mas, mais uma vez, o mercado não é sobre o mercado da indústria, não é sobre a indústria da construção civil, mais uma vez, é sobre pessoas, e a indústria tem uma dificuldade grande de pensar pessoas no sentido do consumidor final, do cliente final, porque ela tem uma distância, né? Tradicionalmente, a indústria sempre foi distante do consumidor final. E nota-se um movimento muito recente das indústrias, e aí isso tem particularidades, tá, Bob? Tem a questão da uberização do mercado, né? O mercado está começando a perder os intermediários, a indústria está começando a chegar mais próximo do consumidor final, porque consumo de produtos, Bob, numa era onde tudo está se comoditizando, o consumo de produtos tem a ver com propósito. As pessoas passam a se conectar mais com produtos ou marcas que têm propósito, que têm uma causa. Então, hoje em dia, não dá mais para ser em cima do muro, entende, Bob? Você não pode simplesmente dizer assim, eu não vou abraçar nenhuma causa. As pessoas cobram isso de você. E isso, como marca, no tempo de hoje, ser neutro é completamente difícil. Você vai ganhar algumas causas e perder outras causas, mas precisa tomar uma decisão. Claro que eu vou abrir um parênteses aqui para tomar cuidado com o que a gente chama de cause washing, né? Que é quando você toma um banho de causa para tirar proveito de uma causa e se posicionar na comunicação para aquilo. Então, é um tema até quem quiser pesquisar depois, mas é importante tomar esse cuidado. Dentro do mercado, dentro da indústria, né, quais são as particularidades? Né? A gente começa sempre do porquê e depois a gente vai para o tático. E a indústria começa a entender essa necessidade de comunicar melhor com as pessoas para criar essas conexões emocionais, mas o investimento na indústria ainda é um investimento pensando o tradicional. Tanto é que na indústria, dentro do mercado de construção civil, Bob, é o que menos investe em digital, por exemplo. Quando você olha para a indústria, apesar da indústria ser sempre grande, as cifras serem sempre astronômicas, vamos chamar assim, dependendo da característica da indústria, obviamente, mas na construção civil tende a ser assim, o que a gente nota muito é que é sempre uma visão, ainda é uma visão orientada a produto. Por quê? Porque a indústria, por si só, ela sempre mirou a eficiência operacional. Ela ainda está, Bob, naquele modelo. E aí não é um juízo de certo e errado, mais uma vez. Não é uma crítica denegrindo. Muito pelo contrário. É uma visão cultural que para a indústria ainda é um pouco mais difícil, porque a indústria visa proteção de patentes, ela visa proteção dos seus processos, ela visa proteção dos seus colaboradores, segurança de um modo geral. Então, a indústria, por si só, ela tem mecanismos e processos e uma cultura mais protecionista. E uma cultura mais protecionista tende a deixar o cliente mais de lado, o cliente final. Então, no momento em que ela decide ir para o mercado por uma necessidade, ela enfrenta problemas. Por quê? Porque ela não conseguiu entender essa dinâmica comportamental que as pessoas estão tendo, Bob. Hoje, a briga, Bob, não é mais sobre comprar o produto A ou comprar o produto B. Não é sobre comprar a argamassa A ou comprar a argamassa B. E sim sobre a atenção das pessoas. A concorrência no mercado hoje ela é transversal. Eu não tenho mais um produto de uma categoria sendo concorrente da mesma categoria. Tem produtos que concorrem com outras coisas que absolutamente não tem nada a ver com o meu mercado. Porque a concorrência hoje é de atenção, que é a maior moeda, uma das maiores moedas de troca desse mundo hoje, como consumidor, como pessoas, é a nossa atenção, porque é finito, a nossa vida é finita. E quando eu não entendo esse item de pessoas, eu sofro como indústria para dar os próximos passos. Mas quais ferramentas a indústria pode utilizar para fazer isso? Eu acredito que, primeiro, antes de sair atacando pelos artefatos, né, eu vou colocar um site novo, vou trabalhar redes sociais, vou trabalhar presença, etc., a indústria tem uma tendência muito grande a tentar fazer isso e imprimir ali, né, praticamente o comportamento do que é produto, porque é o que ela sabe fazer, tomar um cuidado, dar alguns passinhos antes de fato entender como se aproximar do consumidor, conversar com os stakeholders, né, que estão ali na ponta, com a mãe incorporadora, por exemplo, com quem está direto com o consumidor, se aproxima, e eu acho que aí a rede de construção digital, né, e industrializada tem um papel muito importante, Bob, porque ela conecta esse elo e dá a informação mais quente para a própria indústria saber como atuar. E isso vai fazer com que a indústria busque esse tipo de ajuda, mas
tem apoio de empresas como a nossa, como a Dive, por exemplo, para fazer esse processo de transformação acontecer e você não queimar a sua largada, vamos chamar assim, muitas vezes, que eu acho que é legal você começar, você errar rápido, testar, mas você pode encurtar caminhos, né, como com empresas como a Dive, que já conhece de indústria da construção, por exemplo, e sabe quais são os mecanismos necessários para preparar o terreno, para comunicar corretamente com o mercado, ou melhor, com as pessoas, criar essa aproximação. E o melhor, a indústria hoje, Bob, é o agente mais importante para a construção de comunidade, porque no fim das contas, quando eu falo construção de comunidade, para as pessoas entenderem, é comunidades em torno de marcas, tá? São legião de pessoas em prol, né, de um propósito, obviamente, mas mais do que isso, quando você tem o próprio CTE, o CTE cria uma comunidade, né, quando através do Enredes, né, a Enredes é uma construção de comunidade, né, por quê? Porque comunidade se ajuda, então quando o consumidor começa a defender um produto, né, de uma concorrência, você já tem uma comunidade, porque esse cara é o defensor, né, então ele tá ali sem você pagar nada por ele, né, ele já está ensinando outras pessoas como utilizar o teu produto. Então, para você criar esse senso, você precisa se conectar com as pessoas. E a indústria precisa dessa ajuda para fazer isso. Então, do ponto de vista de ferramental, listei alguns, vale o mesmo para a indústria, mas eu diria que esse seria o caminho, Bob. Perfeito. Então, eu queria que você citasse, não sei se você pode citar o nome das empresas, ou se não puder, não tem problema, só cita genericamente alguns cases de sucesso que a Dive está tendo, ela atua em vários segmentos, vários setores, mas no mercado de construção, cases que ela tem trabalhado, que você possa citar, aqui a gente fez isso, está fazendo aquilo, está dando tal resultado, entramos por aqui, saímos por ali. Eu acho que é legal ilustrar, porque quem está nos assistindo vão ser profissionais e empresas do setor. Acho que seria legal ilustrar. Agora, essa conversa, né, é uma aula, estamos tendo uma aula sobre o assunto, agora vamos ilustrar com cases práticos. Perfeito, Bob. Bom, vamos lá. Dos que eu consigo e tenho autorização para falar, né, eu posso citar grandes marcas que a gente atende. Grupo Saint-Gobain, no qual a gente tem Brasilite, Quartzolite, Isover, Placo, como marcas que a gente atende. Além de outras marcas relevantes, que mesmo que quem está assistindo não seja da construção civil, a gente atende hoje o UOL, a gente atende Terra, a gente atende Unimed, a gente atende grandes empresas, os grandes grupos, né, de empresas nacionais e globais a gente atende hoje. Mas dentro da construção civil, quando a gente fala de cases, eu acho que a Saint-Gobain é um ótimo exemplo para isso. É o que a gente vem fazendo. Acho que quando eu falei de indústria na pergunta anterior, eu estava falando de indústria também pensando no que a gente encontrou quando a gente começou a trabalhar com a Saint-Gobain. A Saint-Gobain, ela tem, e aí eu estou falando especificamente sobre as marcas de produtos para construção dentro da Saint-Gobain, né, que são essas 4 marcas que eu citei, Brasilite, Quartzolite, Isover e Placo. O comportamento deles, natural, já era um comportamento de centralidade no cliente, mas era muito mais no discurso. O nosso papel lá, e eu posso chamar de case, né, que a gente entrou lá como uma agência para ajudar eles a se posicionarem digitalmente, trabalhando de fato essa aproximação com o consumidor final, usando conteúdo e assim por diante. Então, a gente tem números hoje, que eu não posso abrir números, mas são crescimentos extremamente expressivos em termos de alcance, né? Os sites de Brasilite, Quartzolite, Isover, Placo cresceram através de conteúdo e aproximação do consumidor final de modo abissal, assim, de modo, de fato, estratosférico. E isso fez com que o engajamento, né, da Saint-Gobain para com essa nova realidade fez com que abrisse precedentes para alguns cases, né? Na Saint-Gobain, a gente lançou recentemente, Bob, o que a gente chama de parceiro da construção. Para quem quiser acessar depois, é parceirodaconstrução.com.br, que é basicamente uma iniciativa que une as principais marcas da Saint-Gobain e que tem como propósito não criar um programa de fidelidade, mas tem como propósito criar um programa de parceria, por isso se chama parceiro da construção. E está conectado, Bob, diretamente com o senso de construção de comunidade. Então, o ponto é que quem são os stakeholders, né, quem são os responsáveis para entregar a experiência para o consumidor final hoje para com a indústria, no caso a Saint-Gobain, né? A gente tem hoje pedreiro, arquiteto, né, os projetistas de um modo geral, a gente tem, né, os aplicadores de um modo geral, a gente tem os próprios colaboradores, a gente tem um caminhoneiro que faz a entrega, tem muita gente no processo que, para que o cliente final tenha uma experiência positiva, depende dessas pessoas, né? A gente tem muita gente
do qual a gente depende. Então, qual que é a missão da Saint-Gobain? Qual foi a missão da Dive junto da Saint-Gobain? Foi criar um projeto, que é esse o projeto chamado Parceiro da Construção, que visa aproximar esses stakeholders, criando o que a gente chama de flywheel, que é uma volante de inércia, né, simbolicamente falando, que tem vetores que vão fazer com que a gente faça a capacitação, o engajamento e reconheça os nossos parceiros, né, todos os stakeholders que eu falei, porque eles, estando mais preparados, conseguem fazer uma entrega de experiência que é tão importante para nós enquanto indústria no final. E no que isso se materializa? Né? Edu falou várias coisas, mas qual que é o termo prático? Hoje nós temos uma plataforma, né, tecnológica também, como parte do processo, que engaja, que capacita diferentes pessoas, né, capacita o balconista, o dono de uma loja de material de construção, e capacita o pedreiro, que capacita vários desses stakeholders através de cursos, certificados, treinamentos, etc., não distinguindo o que é online, o que é digital, o que é muito interessante, porque a Saint-Gobain, na Quartz Solid especificamente, já tinha um calendário anual de treinamento né, superando aí as 10 mil pessoas treinadas por ano, e o que a gente fez foi digitalizar isso, o que a gente fez foi trazer para um contexto onde esteja mais inserido através de aplicativos e plataformas para esses stakeholders. E o consumidor final passa a ser envolvido nesse processo também, tá? Porque à medida que eu começo a medir, eu tenho esses elementos. Qual que é a moral da história desse assunto todo, tá, Bob? O ponto é que não se trata de tecnologia. Tecnologia foi o meio para a gente atingir alguns objetivos. Primeiro, transformação do Grupo Saint-Gobain. Essa foi uma premissa básica pelo qual a gente operou no projeto, né? Então, transformação do ponto de vista digital, transformação de olhar para o negócio com a centralidade do cliente. Segundo, a gente começou a transformar a Saint-Gobain numa empresa de fato orientada a dados, né, o chamado Data Driven. Por que orientada a dados? Porque a partir do momento eu paro de olhar para o retrovisor e começo a olhar de forma preditiva, usando tecnologia, começo a tomar decisões e começo a centralizar os dados em um único lugar. Esse é um problema de grandes empresas. Você que está ouvindo aí, com certeza, do grupo, né, da rede de construção digital, são empresas, em sua maioria, grandes empresas, e um dos principais problemas são os silos tecnológicos e os silos de informação. Né? Você começa a ter informação de cliente num sistema, informação de cliente em outro sistema, você começa a fragmentar, e o processo de decisão e de inteligência para entregar uma ótima experiência para o seu consumidor final, ou o seu cliente de modo geral, fica dificultoso, ou fica dificultado. Por quê? Porque a sua decisão ela está fragmentada. Para tomar a sua decisão, você precisa unir os fragmentos de dados que estão dispersos em diferentes lugares. Então, um dos princípios básicos que a gente vem atendendo na Saint-Gobain é a centralidade dos dados, para que a gente possa tomar decisões centradas no cliente de verdade e sermos mais rápidos a dar respostas para esses clientes. Então, transformação digital, data-driven, saving, porque eu passo a ter menos silos, Bob, e as áreas começam a contratar. Se eu tenho silos, as áreas contratam soluções isoladas de diferentes parceiros. E às vezes uma área contrata uma solução que outra área já contratou. Então, imagine quanta grana numa empresa global como a Saint-Gobain acaba... E a Saint-Gobain é um exemplo, mas a gente tem outras empresas, o mercado tem outras empresas que faz isso porque é uma dor de multinacional, né? Então, o que a gente faz é não só centralizar, porque vai promover saving, mas a gente vai gerar muito lastro de experiência para com o cliente. Então, o grande objetivo total disso, e a grande entrega da Dive como case num processo como esse, por isso que eu falo que a Dive não se resume a uma agência de marketing, né? A gente, de fato, é profundo naquilo que a gente faz, porque a gente se posiciona como uma empresa que vai ajudar o cliente a colocar o teu próprio cliente no centro. E para isso, nós vamos usar todos os recursos que forem necessários, né, que passam por marketing também, mas todos os recursos necessários para promover essa transformação que passa por 4 pilares: pessoas, processos, tecnologia e informação. Então, a Dive passa por esses 4 pilares para entregar o que a gente chama de Profound Marketing. Por isso que o nosso tagline é Dive Profound Marketing ou Profound Business, né? Ou seja, a profundidade de fato nos negócios, Bob. Perfeito. Bom, a gente dá uma fechada, chave de ouro, porque isso aqui está uma aula. Professor Eduardo Fonseca, fantástico. A Dive, Edu, foi uma das primeiras empresas, como eu falei, que apostou na rede de construção digital. Vivenciou esses 2 anos e meio já, praticamente, de rede. E a pergunta é o seguinte: quais são, aí depois de 2 anos e meio,
os grandes desafios que você vê para a transformação digital no setor da construção civil, incluindo aí o marketing digital, essa visão global agora. O que você aponta? Bom, vamos lá, eu vou ser bem sucinto, Bob, porque é o seguinte, beleza. Ao longo dessa conversa toda, eu citei vários exemplos que são gargalos, mas se eu tivesse... Agora, sintetiza. Seria mentalidade, tá? É óbvio, fala assim, mas como assim? Pô, mas você falando... É triste ter que falar isso no sentido de que é uma resposta óbvia, mas a mentalidade ainda está num processo transitório. E eu estou te falando isso porque muitas vezes a responsabilidade de mudança ela está ligada à cultura. E a cultura só se muda quando tem um comichão, eu chamo assim, top-down, ou seja, você tem que partir da grande liderança, mas também tem que ter uma base sendo contratada com um comportamento dissidente construtivo. Né, que é aquele cara que quer transformar a partir da posição que ele está. Quando você conecta os dois elos, né, top-down, né, esse bottom-up na transformação, você consegue mudar a mentalidade. O ponto principal é buscar capacitação, né, acho que esse é um ponto importante, a rede de construção digital está aí para isso, ser questionador e, principalmente, tentar buscar também referências fora do setor, porque as concorrências, Bob, não estão dentro do setor mais. A concorrência, como eu disse em algum momento, é transversal. Então, o maior desafio aqui é você ter a mentalidade correta para compreender o mundo ao teu redor, que está extremamente volátil e o termo concorrência deixou de ser setorial e passou a ser global. Fechou? Fechado. Olha só, hein? Capacidade de síntese impressionante. Então, acho que é isso aí. Está dado o recado, quem é quem na rede de construção digital, hoje apresentando a DAIV por um dos seus sócios, Eduardo Fonseca, o meu querido amigo Edu. Isso aí. Entrevista encerrada, fantástico. Obrigado. Uma aula sobre... o tema era marketing digital, mas eu já estou saindo daqui com uma cabeça um pouco diferente. A coisa é mais ampla. É bem mais ampla. É sobre o marketing, sobre simplesmente marketing digital. Edu, muito obrigado. Acho que cumpriu aí bastante a expectativa, aliás, superou a expectativa. Bom, acho que é uma contribuição fantástica. Não só apresentou a DAIV, como uma verdadeira aula e uma chacoalhada na cabeça de todo mundo aqui, para a gente sair de fora da caixa e pensar de uma forma mais ampla os nossos negócios. Vamos fazer um mergulho profundo. By DAIV. Com certeza. Obrigado pelo convite, viu, Bob? Acho que é importante a gente poder contribuir nesse sentido. Agradeço a todos que estão aí assistindo esse conteúdo. Quem quiser acompanhar, né, Bob? Acho que é legal deixar aqui. Tem o site da DAIV, tem as redes sociais. Tem as minhas redes sociais, bota lá Eduardo Fonseca, DAIV, ou Edu, FONCK, você vai encontrar muito conteúdo sobre isso que eu estou falando aqui, que eu posto diariamente. Então, fica aí os contatos. Obrigado, viu, Bob? Obrigado a todos. Valeu. Namastê. Bye, bye.